Glória a Deus. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, então, cadê o Clemente? Saiu? Pastor, então, está fazendo uma oração nessa noite. O pastor Jefferson vai estar com a palavra. E depois nós vamos estar fazendo uma ministração. E também hoje temos a apresentação do Noah. Quase não é. Mas é da família, né? Noah Glórias a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Você veio hoje na casa de Deus para receber ou para dar a Deus? Eu acho que nós viemos para dar o nosso melhor a Deus essa noite. Mas o Senhor tem algo melhor ainda para trazer para você, que é a palavra dele. Senhor, meu Deus e Pai querido amado, na Tua presença, meu Pai, nos colocamos nessa noite, Senhor. Viemos te agradecer, Pai querido amado, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos conduziu até chegar à Tua casa, Pai. E essa noite, Senhor amado, queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Usa o Teu Filho assim como o Senhor tem usado, Senhor, com autoridade, Pai querido amado, assim como Ele tem trazido a Tua palavra, Senhor amado. Usa, Pai querido amado, encha, Senhor amado, este vaso, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, Pai querido amado, que ele seja o canal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, meu Senhor, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo, Pai querido amado. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Deves assentar em nome de Jesus. Motivo de muita alegria, mais uma vez, nós poder estar na presença de Deus, para louvar, bendizer o nome do nosso Deus. Eu estava ouvindo aqui o nosso pastor falando a respeito do vídeo que ele colocou no grupo essa semana, e meio chocante aquele vídeo. É um vídeo que chocou bastante. Eu não acreditei que o rapaz pularia daquela forma, não. Eu achei que tentaria alguma outra coisa, mas não daquela forma. As pessoas aí que eu nem quis ver, choca bastante. Só que, em meio a tudo isso, irmãos, eu sei que uma noite como essa, um domingo, uma quinta-feira, pessoas entram na igreja todos os dias com seus problemas, né? Com suas lutas, e nós olhando aqui para o rosto de cada um, só conseguimos ver o que vocês estão passando, o que tem dentro de cada ser humano, da forma como está sentada essa pessoa do teu lado, como está a mente dessa pessoa do teu lado. Às vezes nós olhamos e pensamos assim, poxa, essa pessoa está sorrindo aí para ti, a pessoa está num sorriso tremendo, mas por dentro está dilacerada, está arrebentada, e nós não percebemos isso. Deus nos dá e dá a muitas pessoas uma condição de muitas vezes nós interpretar isso no rosto de uma pessoa. É um dom de discernimento, de discernir esse tipo de coisa, e por muitas vezes nós conseguimos, olhamos e conseguimos notar e sentir no nosso espírito o espírito dessa pessoa. É porque a palavra de Deus diz que o mesmo espírito que está em você, ele está em mim nesse lugar. E se o mesmo Espírito está em nós, nós temos que falar a mesma língua. Então, quando o pastor falou, eu comecei a me lembrar que esta semana, o pastor Eduardo, eu pedi para vocês, comuniquei no grupo, alguns dos irmãos nos ajudaram com alimentos, né? Muitas vezes é uma coisa tão simples, irmãos, a gente pede, diz para as pessoas, poxa, vamos dar uma força para alguém que está passando por uma dificuldade. Dificuldade todo mundo passa, quem não passa dificuldade aqui? Quem chegou hoje aqui não passa dificuldade, não tem problema nenhum, né? Quem nunca faltou um café, nunca faltou um pão, nunca faltou um alimento sobre a sua mesa, nunca teve dificuldade para pagar a conta de água, de luz? E eu comecei a pensar isso essa semana, quando ele começou a clamar, a pedir, não me abandona. Ele me passa a mensagem que se eu botar aqui para vocês lerem, vocês vão ver ele dizendo assim, não me abandona. O homem que me consagrou é Jesus, me dizendo isso, não me abandona, por favor.
O choro de desespero de uma pessoa, nós estamos vendo que não é simplesmente pela falta de alimento, não. O alimento chegou para ele para mais de uma semana, não tinha carne ali, não tinha um molho para fazer uma carne, não tinha um coador de café, mas tinha um café, tinha alguma coisa, ele ia se virar de alguma forma. Mas o desespero é outro, irmãos. O desespero é outro, e muitas vezes nós lemos aqui, você abre a carta de Jó e começa a ler junto com a igreja entende que Jó passou um problema, a igreja canta, Jó sofreu aflição. A igreja canta, a mulher de Jó disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Isso é tão gostoso de nós escutarmos um hino assim. É bacana, nos enche de força, nos dá renovo. Mas quantos já passaram um momento e tentaram entrar nessa história de Jó para entender o que Jó realmente passou naquele momento em que ele estava dizendo para sua mulher essas coisas? Em que ele estava passando? Muitas vezes nós lemos, o livro de Jó começa no capítulo 1, em seguida ele termina, e nós conseguimos ler isso num dia, como se toda a trajetória de Jó tivesse durado um dia, porque nós lemos num dia, e muitas vezes nós estamos passando por uma aflição de uma semana, e já começamos a clamar a Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais essa aflição. Tira de mim, afasta de mim esse cálice. Começamos a falar que de Jesus Cristo, como se todo o desespero do mundo estivesse sobre nós. E nós dissemos para o Senhor: Senhor, afasta de mim isto. Como nós olhamos para Jó durante todo aquele tempo de aflição, a ponto de sentir tanta dor para se coçar com um caco de telha. Quanto tempo durou isso para ele? Ah, tua conta de luz está atrasada. Bom, deixa eu dizer para ti, Jó passou um processo muito grande, irmãos. E por muitas vezes pessoas que sentavam ao seu lado, só o que sabiam era olhar para Jó e dizer: você está em dívida com Deus para estar assim. Alguma coisa tu está devendo para Deus, porque tu está dessa forma que você está. Essa depressão, essa doença que está em você, alguma coisa que tu fez de errado. É assim que diziam para Jó. Agora você imagina você passando por algo e dizendo: Deus, eu estava caminhando tão bem, eu estava andando tão bem, por que isso sobreveio a mim? Ah, você é forte. Então o que a Bíblia está escrito ali não é para você. Quando ele disse: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Não é para você, então. Você é o super-homem. Jó estava de pé. Jó estava vivendo uma vida na presença de Deus. E do nada, simplesmente, a sua vida vira de cabeça para baixo. Ah não, a minha vida não vai mudar porque eu estou dentro da Assembleia de Deus da Missão Universal e eu sou dizimista fiel, eu sou um homem que faço tudo. A Bíblia diz que quando o diabo chega na presença de Deus, o próprio Deus dá testemunho de Jó. O próprio Deus, não era o pastor João, nem o pastor Jefferson, nem o presbítero, nem estava dando testemunho de você, não. Era o próprio Deus dando testemunho de Jó e dizendo: viste lá na terra o meu servo Jó, não tem igual, íntegro, fiel, reto, se desvia do mal. Imagina Deus dando esse testemunho de você e dizendo: viu lá na terra meu servinho lá na igreja no domingo, viu ele? E a tua vida de uma hora para outra ela vira, simplesmente a reta é para lá e você começa a vir para cá. De 20 mil por mês você passa a ganhar 70 por noite, 70 reais por noite. De sentar comendo presunto do melhor, queijo do melhor tipo, 3 mil de aluguel, e agora você mora num apartamento de 700 reais. Uma mesa sem condições de parar de pé, sem ter um café para oferecer para a tua visita. Que passa pela tua cabeça, irmão? Que passa pela tua cabeça, fiel?
Se só a conta de luz atrasada, você já chegou na presença de Deus e perguntou: por que isso, Senhor? Foi só o Covid chegar e as pessoas começaram a perguntar: por que eu, Senhor? Eu sou tão fiel. O Covid me pegou, por que, Senhor? Agora eu vou morrer. Você não morreu, você continua aqui. Mas você questionou, não questionou? Ninguém perguntou para Deus por quê? Ninguém perguntou para Deus por quê que a sua casa foi tomada por esse Covid? Não perguntou sim. E Jó se perguntou. Perguntou o que para Deus? Ele simplesmente perguntou por que estava acontecendo isso. Ele queria entender. E quando esse irmão começou a passar por isso, esse pastor, e começou a clamar por socorro, eu comecei a ver a necessidade de uma igreja começar a orar, interceder a Deus, porque para que os seus pensamentos eles não virem agora de uma hora para outra, e ele comece que nem a mulher de Jó dizer: olha, amaldiçoa esse Deus e acaba com a tua vida. Foi o que aquele rapaz fez naquela torre. Ele simplesmente naquele momento ele deixou de amar a Deus e se atirou de qualquer jeito, a ponto de acabar com a sua vida, pensando que ali os seus problemas se terminariam. Eu disse para ele: pastor, eu vou achar um serviço para ti aqui no aeroporto, tentar te colocar numa empresa, só que para trabalhar dentro do aeroporto precisa de documento da federal, documento da estadual, documento da civil, atestado de bons antecedentes, não sei o que. O Yuri sabe, passou o que passa uma semana tirando documentação dentro de polícia. O homem foi preso agora há pouco tempo, está com processo na justiça, a empresa dele quebrou, a empresa dele está com um problema com o INSS, com a Receita Federal, está com um monte de problema. Ele disse assim: pastor, eu não posso trabalhar nesse lugar porque a minha ficha está suja. O que sobra para uma pessoa assim, irmão? Tu não tem mais nome, tu não tem mais condições, tu não tem mais dinheiro, tu não tem mais nada. O que o diabo está dizendo o tempo inteiro para ti? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tudo que tu fez para Deus durante todo esse tempo serviu para alguma coisa? É o que o diabo apresenta um dia inteiro na presença dele. Um homem que andou de bom carro, nos melhores carros, a igreja era a melhor que tinha naquela cidade de Alvorada. O melhor som era o dele, a melhor bateria era dele, as melhores coisas naquela igreja para servir a Deus era dentro da igreja que ele cuidava. O que diz um homem desse agora na presença de Deus que não tem mais nada? Ele olha para cima e diz: por que Deus? Por que isso? O que sobra para ele? O diabo está toda hora dizendo no ouvido dele: serviu de alguma coisa você estar aqui no domingo? Serviu de alguma coisa você vir aqui no domingo pedir perdão para Deus? Serviu de alguma coisa? Ele vai dizer para você ir fora quando você estiver na maior dificuldade. E aí, o que você tem agora? Você pode dizer que nem Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu vou voltar para lá. Você pode dizer isso? Você conseguiria dizer isso na presença de Deus se estivesse passando por isso? Consegue entender isso? Se você consegue, nós vamos orar por ele depois. Vamos orar para que ele entenda, que ele consiga dizer isso. Mas é um sério candidato, pastor, a fazer aquilo. Eu orando essa semana e sentindo que daqui a pouco eu vou receber uma notícia ruim. Eu tenho orado, não tenho o que fazer, não tenho como botar ele para dentro da minha casa, amarrar o pé dele na beira da cama e dizer: vai ficar aqui, Eduardo. Eu não tenho como. Mas como o pastor disse aqui, aquilo que para nós é impossível, aos nossos olhos é impossível, para Deus não é. Para Deus não é. Eu digo para você, qualquer culto nessa igreja, se não for para nós vir aqui mostrar o look novo, se não for para eu vir aqui mostrar para os irmãos que eu comprei um perfume novo, que a minha barba está diferente, e eu entrar aqui desde o primeiro momento a glorificar a Deus, algo vai ser diferente.
Você diz assim, mas não vai ter problema, pastor? Vai sim, irmão. Ou você acha que pastor não tem problema? Pastor não sofre dor, pastor não pode se irar, pastor. Pastor não pode ficar triste. Pastor é super-homem, bota a capa. Pastor não se entristece. Pastor não passa problema, pastor não passa aflição, pastor não tem prova, pastor não tem tentação, pastor não tem nada, pastor é pastor. Só a igreja que tem. É só a igreja que sofre isso. Se nós entrássemos aqui, irmão, desde o primeiro momento que entrássemos aqui, e soubéssemos o que realmente você veio fazer aqui nessa noite, se você entendesse a solenidade desta noite, eu digo para você, essa igreja aqui, eu acho que os vizinhos, eles estariam atirando pedra em cima dessa igreja, como eu fazia quando era novo, na Assembleia de Deus que entrava, desde que o porteiro botava o pé dentro da igreja, aquilo não parava de dar glória a Deus e aleluia, até o final daquele culto, que aquilo me irritava tanto, que eu atirava pedra naquelas cornetas, que ele botava corneta para o lado de fora, para a gente ouvir os crentes gritando glória a Deus e aleluia. Hoje o diabo está faceiro com as igrejas, porque aqui fora ninguém mais ouve glória a Deus e aleluia. Os vizinhos estão faceiros, por quê? Porque as nossas igrejas são silenciosas. Mas irmão, não precisa gritar, Deus não é surdo, é? O diabo disse isso para nós lá atrás. O diabo disse isso para nós e dizia assim, ó, grita para esses crentes aí dentro que Deus não é surdo. Quanto mais eu gritava e mais eu tirava a pedra daquelas cornetas, parece que mais os crentes gritavam. Mas hoje é uma beleza, né? Hoje o diabo senta dentro das nossas igrejas e adora junto conosco. Ele adora o povo assim, né? Abra tua Bíblia comigo no livro de Josué. Hoje nós estamos num culto de família. E o que Josué fez aqui no capítulo de número 24, irmão, é exatamente o que nós vamos fazer hoje. É uma solenidade para lembrança de quem você está servindo, daquele que você está servindo, daquele que você veio aqui, daquele que fez algo na sua vida. Quantos aqui nasceram na presença de Deus, nasceram em lar cristão? Quantos nasceram dentro da igreja? Levanta a sua mão aí, eu quero ver. Nasceu dentro da igreja, né? Beleza, olha, cara, Alessandro, eu sei que sim. Aqui. Irmãos, quem nasceu dentro da igreja aqui, eu vou dizer para vocês, tem menos de 25 anos. Nasceu dentro da igreja. Os demais vieram de fora, não vieram? Agora pergunta assim, quantos vieram da rua e conheceram a rua antes de estar na presença de Deus? Levanta a mão aí. 99% da igreja, viu? O restante, irmãos, mínimo de 25 anos para baixo, nasceu dentro da igreja. Alguns são os nossos filhos que estão aí, filhos de alguns irmãos. Os demais conheceram a rua, conheceram o que é estar aí fora, o que é viver na rua, nas mãos do diabo. Nós queremos fazer essa lembrança agora, como Josué fez nessa solenidade com o seu povo, no momento em que Deus diz agora, reúne o meu povo no domingo, senta com eles agora, diante de toda a congregação, diante de toda a assembleia, e comece a falar para o meu povo, vocês lembram de onde eu tirei vocês? Agora vai ser um momento de reflexão, aonde você vai lembrar de onde você saiu, lembra de onde você saiu, lembra o que você fazia lá fora. Você era uma boa pessoa, né? Eu era tão boa pessoa que as pessoas pediam que eu saísse daquele lugar, tão boa pessoa. Eu era uma pessoa que fazia as coisas tão boazinha, né? Agora Deus pede para você que você comece a relembrar o favor não merecido que veio sobre a sua vida numa noite que nem essa. Quem você era e o que você é hoje sentado nesse lugar. O que você é hoje como ministro de Deus nesse lugar. Quando Deus te tirou do nada, daquele lugar onde você estava, e fez você o que você é hoje. Todo bonitinho, todo arrumadinho. Quem você era? Ah, mas eu andava arrumadinha também, pastor. Eu andava arrumadinho. Como nós éramos antes de estarmos aqui como ministros.
Conforme o pastor relembrou, irmãos, você foi chamado para ser ministro de Deus, embaixador de Cristo na terra, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tem um vocabulário diferente. Irmãos, ser um cristão, ser um filho de Deus, ser um servo de Deus, é como eu disse, você não vai ser um super-homem, não. Você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldades. A diferença é exatamente essa que você vai ler hoje. É você saber que você tem um Deus que está com você, mesmo que você chegue no Egito mentindo que essa que está contigo é tua irmã, ao invés de dizer que é tua esposa. É um Deus que vai caminhar contigo e vai dizer que você é um homem segundo o coração de Deus, mesmo que você tenha mandado matar o homem da mulher que você ficou. Aleluia! Deus vai olhar para você e vai dizer: você é um homem segundo o meu coração. Mesmo que você tenha enganado o seu irmão pela primogenitura dele, mesmo que você tenha roubado a primogenitura do teu irmão, ele vai olhar para você e vai dizer: você é meu Israel escolhido. Aleluia! Ah, meu irmão, mas eu nunca errei. Se você não errou, você é perfeito. É um homem perfeito diante de Deus, uma mulher perfeita diante de Deus. Então levante as tuas mãos nessa hora. Você é que era para estar glorificando sem parar nesse lugar. Aleluia! A graça de Deus não era ainda para você. Você não errou ainda. Então glorifica. Abre a tua boca e glorifica, porque você é perfeito. Aleluia. Mas se não foi assim, é para você essa palavra. Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer dizer para ti: não interessa quantas vezes você caiu, Ele vai te levantar nessa noite. Aleluia. Aleluia. Diz a palavra de Deus dessa forma: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, todos os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus, como você está aqui nessa noite, na presença de Deus. Deus chamou para essa solenidade desta noite. Todas as autoridades da igreja estão aqui, todos os príncipes da igreja estão aqui. Então Josué disse a todo esse povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram os vossos pais, lá naquela terra chamada Mundão, lá você estava e habitava naquele lugar. Ele disse: terra do pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses naquele lugar. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei a Isaque, e a Isaque eu dei Jacó e Esaú, e a Esaú eu dei montanha de Seir para possuir, porém a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá, e tirando eu os vossos pais do Egito, viesse ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e todos esses egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. E depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitaram da além do Jordão, os quais pelejaram contra vocês, porém eu vos dei na mão, e possuístes a terra deles, e os destruíste, e destruí eles diante de vocês. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoei vocês. Ele vos abençoou e livrei-os da sua mão.
e passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vocês, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, porém eu dei todos eles nas vossas mãos. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus fez aqui. Deus está falando com o povo, irmão. Deus está dizendo para o povo: olha o que vocês tinham lá, olha as lutas que vocês venceram. Sabe quem é que estava vencendo por vocês? Era eu, diz o Senhor. Lembra de quando vocês pelejaram para chegar até aqui? Era eu que estava junto. Lembra dos dias que vocês fizeram aquela parede enorme naquele dia de vento, de chuva? Sabe quem estava te fortalecendo lá, João? Era eu, diz o Senhor. Aleluia. Ah, é difícil, irmão. Deus diz: sabe quando você estava passando por aquela luta? Lembra, Fernando? Lembra quando estava caindo lá na rua, que eu te levantei e mandei alguém te levantar naquele lugar? Aquele pastor estava cheio de mim. Ele que disse para te levantar e caminha mais uma milha. Aleluias. Era Deus, irmão. Ah, você não lembra? Não, nunca caí, irmão. Não sei o que é isso. Nunca passei por dificuldade, não sei o que é isso. Deus começou a lembrar o que fez com o povo. Vocês lembram aquela coisinha, lembra? Lembra quando vocês chegaram no Egito? Faraó deixou o povo todo escravo. Os pais de vocês eram escravos lá atrás. Sabe quem era minha mãe, irmão? Minha mãe era presidente de uma terreira na cidade de Alvorada. Deus libertou ela. Deus fez eu ver. Essa semana diz: lembra o que era tua mãe? E a forma como ela morreu. Tua mãe morreu esperando por mim. Tua mãe morreu deitada numa cama dizendo: eu aguardo a chegada dele. Da onde eu tirei ela e o que eu fiz da vida dela para que tu chegasse até onde tu chegou no dia de hoje, lembra? Ah, não lembro, pastor. Deus vai te fazer lembrar. Deus vai te fazer lembrar nessa noite. Aleluia. Eu enviei Vespões, lá no versículo 12, diante de vós, que os expeliram diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra e que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, de habitaste nelas e comeis das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Você vai dizer assim: mas o que isso tem a ver comigo? Há pessoas, irmãos, que vão chegar ainda aqui nesse lugar. Há pessoas que ainda vão entrar nessa igreja. Não vão nem saber como é que foi plantado cada tijolinho aqui. A pessoa nem vai saber, pastor. A pessoa que vai entrar e vai provar das coisas boas desse lugar ainda no futuro. E nunca vai lembrar que nesse canto tinha uma congregaçãozinha com uma cruz desenhada no teto em gesso. Nunca vai lembrar disso, pastor, porque não viveu essa época. Pessoas que nunca dobraram seus joelhos num altarzinho que tinha ali na frente e choraram para um dia ver isso aqui que está aqui hoje. Quem é dessa época já sabe que está começando a entender o que Deus está falando nessa noite. E se você lembra de onde eu tirei vocês, o que eu fiz vocês passar para chegar aqui hoje, com esse som gostoso, essa transmissão bonita na internet? Você lembra de onde eu tirei? Lembra? Você lembra? Não lembro, pastor. Eu já cheguei aqui como embaixador. Que bom. Mas Deus começou a dizer para aquele povo: olha tudo que eu fiz para vocês chegar até aqui. O que vocês eram, o que vocês são hoje sentados aqui. Lembra? Lembra quem tu era, Jonas? Lembra? Estava só um gurizinho jogando bolinha na rua. Hoje que eu te fiz. Nada ainda, né? Nada, né? Fez esse guri sem barba, que a semana passada estava aqui feio, barbudo. Olha o que Deus fez, transformou essa vida. Eu olhei e disse assim: que guri bonito é aquele, era o Jonas. Pareceu até o sorriso dele.
Deus começou a falar com esse povo, irmãos, e começou a mostrar para eles, para que eles tivessem lembrança do que Deus ia falar mais adiante. Quando Deus começa a usar Josué, depois, isso aqui já tinha acontecido, a morte de Moisés já tinha morrido. Não tinha mais Moisés, o povo estava todo disperso, o povo estava pensando, e agora o que eu faço? As contas chegaram, o dinheiro acabou, o salário acabou, o emprego se foi, fui para a rua, não tem mais o que fazer, o que eu faço agora? Vai chegar o dia, irmão. A Bíblia diz que um dia tem 24 horas, né? Ela fala sobre um dia inteiro. Mas ela não fala das 24 horas em horas, como nós estamos falando, mas a Bíblia diz que um dia, ele é completo pelo momento do sol e o momento da noite. Isso quer dizer, a nossa vida também é assim. Ela tem um momento em que o sol brilha, vai ter um dia de 12 horas que o sol vai estar brilhando sobre a tua vida, mas vai chegar o momento em que a noite vai chegar junto. E nesse momento, como você vai estar? Do que você vai lembrar? Ou você vai questionar que nem a mulher de Jó e dizer, por que isso aconteceu? Deus está perguntando essa noite, Deus está trazendo a nossa família nesse lugar para perguntar exatamente isso. Como nós estamos hoje nos lembrando do que Ele fez por nós, o que nós éramos ali atrás, o que nós somos hoje, e o que o diabo pode fazer com nós ali na frente. Não, irmão, não tem perigo. Eu estou batizado. Estou batizado, estou livre. Eu dizia para a Zuleika, olhando essa semana, de pessoas que começaram a caminhada conosco. Muitas pessoas tropeçaram, a gente sabe disso. Mas levantaram e seguiram a caminhada. Quando John Bunyan escreveu o livro Peregrino, ele não escreveu simplesmente para ficar lá na prateleira. Quantos leram o Peregrino aqui? Quantos leram? Pouca gente leu, deveria ler, viu? Você entender a sua vida, você entender o que você passa por essa terra, e você diria assim, ó, nunca mais eu me sinto como um delegado dentro da igreja, olhar para a irmã e dizer para a irmã assim, ó, tu errou. Nunca mais, irmão, depois de ler o Peregrino, você entenderia, com toda certeza, nunca mais você faria isso. Sabe por quê? Porque você vai entender que a caminhada, ela vai ter dias de sol e noites sem lua. A diferença é que Deus diz para Josué, lembra que tudo isso que aconteceu, desde o dia que eu tirei Abraão lá da casa do pai dele, eu caminhei com ele. Desde o dia em que Abraão começou a caminhar sozinho, aliás, com seu sobrinho, né? Mas desde aquele dia que eu disse para ele, vai caminhando até a terra que eu te mostrarei, eu caminhei com ele. Quando José foi para o Egito, Deus disse, Josué fala para esse povo, quando Josué subiu para o Egito, eu fui com ele. Fiz dele governador. Sabe o que aconteceu quando o povo se rendeu lá? Deus continuou com aqueles que oravam e disse, Deus, eu ouvi o meu povo clamando por socorro. Enviou Moisés e disse, eu estou contigo ainda. Moisés sai com o povo todo na beira do mar, para na beira do mar. Todo o povo olha para trás e começa a ver a morte chegando, as contas chegando, começa a ver o final do mês chegando, você sem dinheiro, sem emprego, sem nada, um desespero, doença na família. Eles começaram a ver tudo isso chegando sobre eles. Sabe o que Deus disse? Ficai quieto e vede o meu livramento. Só escuta a minha voz e vai ver que eu vou te livrar de novo. Vou te livrar mais uma vez. Sabe por quê? Porque eu te amo. Eu enviei um filho para morrer por ti, porque eu te amo e tu não entendeu isso ainda. Poxa, a vida do meu filho vale tão pouco assim que as contas vão te derrubar. O desemprego vai te derrubar.
A dificuldade vai te derrubar, vai. Sinal que o sangue do meu filho não valia muita coisa para ti. E Josué continua. Ele diz: agora, depois de todo esse discurso, eu vou fazer um convite, disse Josué. Ele disse: temei, pois, a quem? Versículo 14: temei, pois, ao e servi-o com sinceridade e com verdade. E coloque fora, jogue fora todos os deuses. Está conseguindo acompanhar aí? Nosso DJ até já fugiu de lá. E jogue fora, deite fora todos os deuses, os quais seus pais o serviram, antes de vocês virem para cá. Taca fora todos os seus deuses que vocês tinham lá no mundo, antes de vocês virem para cá. Versículo 14. Taca fora. Quais são os deuses que eles tinham naquele lugar? O Deus do dinheiro, o Deus da vaidade, o Deus da soberba, o Deus da arrogância, o Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo. Ele disse: tudo isso que estava no teu coração, hoje, abandonemos. Hoje é o momento de nós levantarmos as nossas mãos e adorarmos a um só Deus. Versículo 15, ele disse: porém, se isso parece mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, é meio ruim, né? Vir aqui na glória a Deus, daqui a pouco a pessoa do lado vai dizer assim: poxa, eu ouvi só a voz da Ligiane. Era só a Ligiane gritando, uma crente desvairada. Eu lembro que alguns anos atrás, quem conheceu aqui, embaixo da antena da Primavera, na Rua Primavera, bem embaixo da antena, quem lembra da igreja que tinha embaixo da antena na Rua Primavera? Mas nem que conheceram, né? Lembra o nome? Olha aí, pastor, eu conheci de verdade. Templo do Espírito Santo, do Espírito Santo, né? Meu finado sogro, eu recém tinha começado a servir a Deus, fazia pouco tempo. Eu cheguei naquela igrejinha, numa igrejinha que no final eles sorteavam as pessoas para fazer revelação. Estou brincando, gente, era uma coisa boa. Era algo bom. Era muita revelação tinha naquele lugar. Mas era uma igreja muito cheia do Espírito. E eu lembro que uma noite eu fui lá e o pastor daquele lugar entregou algo e eu levantei minha mão. Aliás, todo mundo levantou a mão e todo mundo dizia, e ele dizia: não, pode ser até tu, mas não é tu. Vai receber por fé, mas não é contigo. E aí ele foi indo e eu sabia que Deus estava falando comigo e eu levantei minha mão e ele disse: é você mesmo, hein? Eu era bem jovenzinho, tinha 30 anos. Ele disse: passa você aqui na frente, jovem. Quando eu passei na frente, me atirei na frente daquele joelho, me atirei de joelho na frente daquele altar. Eu sentia como que um fogo na volta daquele altar, era algo inexplicável, algo que batia em mim, aquele fogo, mas não queimava, era só um calor do fogo. Parecia aqueles fogos dessas churrasqueirinhas bonitinhas, dessas lareiras bonitas que só parece um negócio, né? Mas não tem nada, é só um vento quente. E aquilo eu sentia aquele vento quente no meu rosto, era como labaredas, e eu comecei a glorificar. Eu não lembro do que eu falava ali, não lembro, mas eu glorificava alto. Meu finado sogro, quando cheguei em casa, dizia-lhe: o que estava acontecendo naquele lugar que eu passei, vi tu gritando, só se ouvia a tua voz naquele lugar. Eu fiquei com tanta vergonha que eu disse assim: poxa, gente, bom, passou na frente, imagina quem me conhecia, também que eu era de Alvorada, ninguém me conhecia muito aqui. E aí a gente entende que muitas vezes as nossas igrejas não existe um glorificar tão grande, porque nós moramos todo mundo perto há muitos anos, todo mundo nos conhece, então a gente não glorifica muito, senão como dizer assim: pô, era só o Jonas que estava gritando naquela igreja, só ouvia a voz do Jonas gritando. Agora pergunta se eu me importava com isso. Naquela época eu não me importava, hoje eu me importo, né? Hoje eu me importo é porque o meu sobrinho mora do lado, se ele começar a ver eu gritar muito glória a Deus, ele vai achar que o tio está louco.
Ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. Agora você vai se colocar em pé para nós escolher hoje. Se coloque em pé. Ele diz: porém, se parece mal aos teus olhos, que tu venha aqui e glorifique a Deus, parece meio antiético, dá glória a Deus, um aleluia, glorificar. Irmãos, eu tenho certeza que há pessoas que chegaram aqui que não têm força hoje para dar um glória a Deus, um aleluia. Sabe por quê? Porque estão passando por dificuldades. Eu já passei, eu já entrei nesse lugar aqui tão fechado, com a minha garganta tão fechada, eu não tinha força. A única coisa que eu queria é que algum irmão passasse e me desse um abraço, só isso. Eu não precisava mais nada, irmão, não precisava mais nada. Agora, eu não acredito que alguém, irmão, que veio nesse culto e sai aqui do lado de fora daqui a pouco, esteja dando gaitada, rindo porque o seu time ganhou de 2-1 do Fluminense, e possa estar gritando aqui na rua e não deu glória a Deus nesse lugar. Isso é difícil, Meu irmão. Deus da glória. Isso é difícil se eu, ser humano, consigo ver isso. Imagina esse que diz para você hoje: se vos parece mal aos vossos olhos Meu Deus. servir a Deus. Oh, Jesus. Meu Deus. Josué disse para aquele povo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Não me interessa o que o restante vai pensar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. É difícil, irmão, é difícil, é difícil. Abrir minha boca e dizer para o Senhor que eu vim hoje para adorar Ele. Meu Deus. Eu vim adorar ao Senhor, eu vim dar glórias ao Senhor. Amanhã eu vou dizer no serviço, sabe onde é que eu tive? Eu tive num culto Meu Deus. para adorar a Deus. Oh, aleluia. Meu Deus. Eu duvido que o diabo não levante alguém na minha frente e diga assim: mas tu adorou? Foi num culto adorar a Deus, mas você adorou? Meu Deus. Você adorou? Hã? Quando aquela voz chamar você hoje à noite e dizer assim: hoje, é hoje, irmão. Hoje te pedirão conta da tua alma. Meu Deus. Tens hoje para dizer a Deus: Oh, mas Senhor, eu estava no culto hoje te servindo. Ah, eu vim te adorar hoje, Senhor. Hoje eu te adorei. oh, Pai da glória. Aleluia. Será que eu consegui, irmãos? Já disse para você, irmão. Se nós sair daqui, depois do culto que nem esse, sem glorificar, e conseguir rir aí do lado de fora, você ficar aqui do lado de fora rindo, irmão, falando alto, se alegrando aqui fora, e eu vi que você ficou o culto inteiro triste. Eu vi Aleluia. aquele que tem olhos como chama de fogo, que procura os fiéis dessa terra em qualquer lugar, Meu Deus. que conhece o teu coração, e você diz: Deus, tu conhece o meu coração. Oh, Pai da glória. Diga isso e Ele vai trazer isso diante dos anjos, diante de todas as nações, perante todo ser humano nessa terra, no dia do teu juízo, e vai dizer: eu conheço o teu coração. Meu Deus amado. Aleluia. Ele conhece. Ele sabe o porquê você não glorificou. Aleluia. Ele sabe por que você está alegre, Ele sabe por que você está triste, Ele sabe por que você hoje chegou nesse lugar desse jeito. Não, diga para quem quiser. Não interessa quem esteja pregando. Pastor Jeff, não gosto do Pastor Jeff pregando. Pastor João, não gosto do Pastor João. Presbítero Jacques, não gosto deles pregando. Não interessa quem está pregando. Eu preguei, foi a palavra de Deus. Quando o Ney pregou, pregou a palavra de Deus. Quando o Jacques pregou, pregou a palavra de Deus. Quando o Pastor João pregou, pregou a palavra de Deus. Então você pode não gostar de mim. A palavra de Deus é que está falando com você hoje. É a palavra de Deus, irmão, que está aqui nessa noite.
Não adianta dizer para o Senhor, eu fiquei triste porque era o pastor Jefferson que estava pregando, eu fiquei triste porque era o pastor João. Ele vai dizer, mas quem estava falando contigo era eu. Eu estava usando um vaso rachado, eu estava usando um vaso cheio de rachadura, eu estava usando um vaso frágil, eu estava usando um vaso que se quebra a qualquer momento, sim, mas o que tinha dentro era eu que estava falando contigo, aleluia! Era Deus que estava falando contigo, aleluia! É o próprio Deus que está falando com você através da sua palavra. Ou você não acredita que o que está escrito ali é divinamente inspirado por Ele para falar conosco no dia de hoje? Deus está falando nessa noite, irmão. Deus quer que você bata no seu peito e diga assim: não me interessa se alguém está glorificando do meu lado, eu e a minha casa nesta noite serviremos a Deus, aleluia. Não me interessa os demais, eu e a minha casa andaremos na presença de Deus. Deus só quer isso conosco hoje. Aleluia. Que você e a sua casa glorifiquem a Deus. Aleluia. Eu quero fazer um convite, irmão. Eu gosto de fazer convite assim. Eu não gosto de fazer convite para encher de gente aqui na frente para ser curado. Quinta-feira tem culto de cura divina e libertação, irmão. Se você quer ser curado, vem quinta. Hoje você não vai ser curado de doença do físico, não. Deus quer curar a alma nessa noite. Qualquer lugar. Se ainda tu pensava, e o teu pensamento ainda estava meio difícil de entender estas coisas que Deus está falando hoje, quero fazer um convite para você. Eu vou dizer para você, irmão, vou fazer esse convite pela palavra de Deus. Se a tua casa está balançada, irmão, é aqui, é junto comigo. É junto comigo. Se a tua casa está precisando ser alicerçada nessa noite, é aqui junto comigo. Eu já fui o primeiro a estar aqui na frente porque eu preciso também. A pregador não precisa, irmão. O pregador precisa mais que a igreja. Eu vou dizer para você, para eu trazer essa palavra hoje, eu tive que ir para a presença de Deus e me consertar bastante. Pelo temor que eu tenho, irmão, de estar fazendo algo errado e assumir esse altar de Deus, me recolher na frente de vocês. Fazer como ele fez com Ananias e Safira e fuzilar na frente de todo mundo. Eu conheço o Deus que eu sirvo e ele faz isso. Eu digo para vocês, irmão, Deus está fazendo um convite sério nessa noite. A primeira pessoa a consertar a casa sou eu aqui na frente. Eu já estou aqui porque eu quero orar com você. Eu preciso. É sério, irmão. O que Deus está falando hoje é sério. Não leve como brincadeira, não. Não leve como brincadeira para não chorar depois lá na frente. É a coisa mais triste que tem, irmão, quando a gente chora depois. Alguns anos atrás, na cidade de Viamão, num culto na cidade de Viamão, quem quiser pesquisar isso aí deve ter na internet. Ali na Protásio Alves, bairro Passo Dornelles, Igreja Assembleia de Deus na faixa no Passo Dornelles. Descendo o caminho do meio, em seguida tem uma igreja à esquerda. O pastor fez um convite e disse: Deus está falando nessa noite. Aquele convite foi forte. E o pastor terminou de pregar e disse: o Espírito de Deus ainda está aqui operando. Ninguém sai da igreja que Deus está falando. Mas tinha um jovem que gostava muito, ele pegou a sua bicicletinha, Jackson, botou a Bíblia amarradinha atrás e saiu antes da bênção sacerdotal. Irmãos, está na internet o atropelamento desse moço na Protásio Alves. Ele saiu de bicicleta e o caminhão desgovernou e passou por cima dele, na frente da igreja. Ah, foi Deus que matou? Não, irmão. O diabo só quer que você desobedeça e saia ali. Na desobediência é que ele opera. Enquanto Adão e Eva estavam no paraíso obedecendo, o diabo não tinha poder sobre eles. Mas tão logo eles desobedeceram, eles simplesmente deram legalidade para que o diabo agisse. E o diabo é que agiu. Foi Deus que matou? Não, Deus não mata a gente assim.
Deus, Ele ama tanto você que Ele deu o seu filho, o único filho que Ele tinha. Ele pegou um filhinho assim, nem vocês, era o único que tinha. A pessoa tu chegar aqui e dizer assim, eu amo tanto esses irmãos que vou dar o sangue do meu filho lá para salvar toda essa igreja no dia do Covid que precisava do sangue, faria isso. Imagina, olha para a carinha dele. Deus fez porque nos amava. Deus deu o filho dele porque nos amava. Ele queria ver nós hoje aqui. Ele nos ama tanto, irmão, que Ele não é capaz de nos matar dessa forma, não. Mas se nós desobedecer, nós damos legalidade para que o diabo faça isso. E a Bíblia diz que ele anda como um leão, rugindo na nossa volta, procurando um que ele possa tragar. Então, irmãos, esse é o momento. Você veio para adorar nesse lugar, fecha os teus olhos e adora. Você ainda tem oportunidade. O culto teve 45 minutos de louvor, mais 45 de pregação. 1h30 você está aqui dentro. E Deus está dizendo, me adora. Só me adora. Só me adora. Fecha os teus olhos e adora. Eu quero orar por você, mas fecha os teus olhos e começa você a orar. Tem a sua família toda, tem seus filhos que estão lá fora, tem seus filhos que estão na rua, tem seus filhos que estão fora da presença de Deus. Começa a orar por eles agora. Fecha os teus olhos e adora Deus. Somente adora. Adora. Fecha os teus olhos e adora. Amado soberano e eterno Deus, toma, Senhor, as mãos de cada um dos teus servos que agora, Senhor, está com esta unção sobre as mãos e vai impor sobre a cabeça de cada irmão, de cada irmã, Pai. Toma, Senhor, agora e enche de fogo do teu Espírito Santo, Senhor, para aniquilar toda a obra do diabo, Senhor. Toda obra contrária, tudo aquilo que o inimigo atentou contra a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que ouviu esse convite, Senhor, que o Senhor fez através dos meus lábios, Pai. Eu te peço agora, Senhor, toma a vida, Senhor, de cada um desses irmãos, dessas irmãs, Pai. Abençoa agora, Senhor, todos os pedidos de oração que eles têm trazido diante do altar, meu Pai. E nesta noite o teu Espírito Santo comece a fazer uma obra sobrenatural e receber, Pai, de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que nessa noite confessou diante de Ti, Senhor, que ele e a sua casa te serviriam. Nós queremos te servir, Senhor, nesta noite. Nós queremos andar em retidão na Tua presença. Nós queremos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre, Senhor, todos os dias o caminho que devemos seguir, meu Pai. Toma a vida, Senhor, de cada irmão que está sendo abençoado pelas mãos, Senhor, dos presbíteros, pelas mãos, Senhor, dos pastores, Senhor, e das pastoras que estão orando, Pai amado. Eu te peço agora, Senhor, que cada um deles, ao receber esta unção sobre a sua cabeça, saia daqui desse lugar cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Renova, restaura, fortalece, Senhor, os Teus servos. Eu te peço, Pai amado, agora em nome de Jesus Cristo, Senhor, e todas essas crianças, essa geração, meu Pai amado, que levantou as mãos dizendo, Senhor, que nasceram, Senhor, diante da Tua presença, que o Senhor mantenha o Senhor caminhando na Tua presença, para que ele seja uma geração diferenciada, uma geração que não se contamine, uma geração que ande, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, a todo aquele que Tu trouxe, Senhor, depois de uma certa idade da Tua casa, aqueles que vieram, Senhor, para este lugar para Te servir, aqueles que decidiram, Senhor, largar as coisas do mundo e estar na Tua presença, fortalece nessa noite, Pai. Pai amado, há testemunhos no nosso meio, Senhor. Há pessoas que caíram, há pessoas que passaram por dificuldade, há pessoas que tiveram a sua vida, meu Deus amado, amalvada pelo diabo, mas estão aqui se levantando diante da Tua presença. Fortalece nessa noite através dessa oração, Pai. Que esta unção venha fortalecer aquele que está doente, aquele que está enfermo, Senhor, e nessa noite venha sair curado. Que essas pessoas, Senhor, que ainda estão enfermos, que vão receber, Senhor, a unção dos Teus servos agora, saiam daqui nessa noite curadas, livres, Senhor, de toda aflição, de todo problema, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço agora pela Tua igreja, Senhor, vem fortalecer esse lugar cada dia mais, Senhor, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento desse lugar, que nós possamos adentrar para a Tua palavra e Te conhecer cada vez mais, Senhor. Senhor, perdoa todos aqueles, Senhor, que têm caído, Senhor amado, nesses últimos dias, os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, Senhor. Visita, Senhor, a vida do pastor Eduardo, Senhor. Nesta noite eu te peço, Senhor, toma a vida dele nas Tuas mãos, ajuda o Teu vaso, Senhor, ajuda ele agora, em nome de Jesus Cristo, de tudo que o diabo tem
Decidiu já no teu coração? Está decidido? Não volte atrás. Né? A tua decisão, tu e a tua casa servir o Senhor. Né? Tem um louvor que diz, não lembro qual autor, mas é com gemido, né? Mesmo com gemido. Não lembro como é que é. Com gemidos e palavras. Tem um louvor que fala, né? Mesmo chorando com lágrimas, né? Nós servimos e seguimos ao Senhor. Amém? Sente um minutinho, enquanto a Kétia vai passando aqui, né? Que atrás o Noah, né? É isso? Ué? Né? E o Alisson, né? Glória a Deus. E também quero convidar aí os irmãos que eles convidaram para estar, né, fazendo parte, né, desse momento. E da vida do Noah, né? Graças a Deus. Como os irmãos sabem, né, a gente não tem costume de batizar, né, a criança, mas a gente, assim como Jesus foi feito, né, apresentado ao Senhor, é o que nós, né, vamos estar apresentando hoje, né, na presença de Deus. Lucas capítulo 2, e no verso 21, diz assim: completando 8 dias para circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe mandara o anjo antes de ser concebido. Passando os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Amém? Então, hoje nós vamos apresentar o Noah, né? Apresentar, né? Junto com toda a igreja, né? Para que Deus, o Senhor, guarde, né? E assim o Alisson e a Kétia ensina no caminho, para que mais tarde ele se decida, né? Tenha a decisão: eu quero, né, continuar e servir a Jesus, e decidir se batizar. Amém? Cadê a pastora aqui, né? Meu Deus. Eu convido a igreja para se pôr de pé. Vamos. Chega mais perto aqui, pode chegar mais perto. Está começando a cantar. Então estenda as mãos para cá, vamos apresentar. Senhor Jesus, diante de Ti, meu Pai, nós queremos apresentar a vida, Pai, do Noah, Senhor. Pedindo a Deus que nesse momento, Pai, Tu tome em Tuas mãos, Jesus. Pai, essa criança, meu Pai. Eu peço, Deus, que a Tua mão, que a Tua presença, Deus, venha sobre a sua vida, guardando, livrando, Senhor. Assim, Pai, como fosse, ó Deus, apresentado no templo. E nesse momento, Jesus, está sendo apresentado, Pai, meu Deus, no templo, Pai, nesse lugar, nessa igreja, diante da Tua presença, Pai. Pedimos a Tua bênção, Pai, nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. É tão grande que dá até mesmo escorrer, né? Pelo dedo de Deus. Uma bênção de Deus. Os irmãos, se quiser tirar foto, pode tirar. Está aqui, né? Tira a foto aqui, ó. Certificado que é. Tira uma foto. Amém? Vamos. Quer tirar? Então tá. Depois tira a foto. Irmão, senta um minutinho. Jane, aproveita então agora. Em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos.
Glória a Deus, que eu sou dada com nós na paz do Senhor, amém? Essa também está tão fraquinho. Gastaram bastante a voz agora de noite, né? Mas amém. Eu queria fazer um poema, né, nessa noite especial para o Dia dos Pais. Queria que os papais ficassem todos de pé. Papais! Ai, não tem pai no meio, peraí que eu vou para casa então. Levamos os brindes então para casa? Não, tô brincando, gente. Quero deixar um poema para vocês que diz assim, ó: alegria de ser pai. E então ele soube que ia ser pai. Do garotão fez-se homem, do rapaz despreocupado fez-se chefe de família. Quando soube que breve seria pai, redobrou o seu empenho no perigo. Por quê? Porque nós, pais, sabemos quão grande a responsabilidade. Redobramos também o empenho no nosso emprego para garantir o sustento. Quando lhe anunciaram que ia ser pai, desdobrou-se em atenções com a esposa. Cercou-se de cuidados e gentilezas. O jovem que breve seria pai, a sua barriga não cresceu, não teve enjoos nem desejos, mas os 9 meses ele o curtiu, e 9 meses ele cresceu, amadureceu. Enquanto a criança se formava, ele envelhecia e se modificava. E quando o tempo se completou e seu filho nasceu, primeiro choro emocionado pelo milagre da vida. Jamais imaginaria tal alegria, nem sentiria felicidade igual. A oração brotou simples e pura. Obrigado, meu Deus, agora sou pai. Dai-me graça e saber educar a criança que vos confiaste. E a bênção de conduzi-la a ti. Senhor, que ele ame a que saiba compreendê-lo. Amém. E assim, do garotão fez-se homem, do rapaz despreocupado fez-se chefe de família. Acima de tudo, porém, tornou-se pai. A todos vocês, um dia especial hoje. Parabéns a você que se tornou pai. Pai de primeira viagem, pai de segunda, terceira e quarta, que já teve os quinto e sexto aí. Para vocês hoje é um dia especial. Mas que não seja só esse dia. Filhos também que estão aqui com seus pais, não seja só hoje comemorado. Se comemore-se todos os dias. Porque o dia de amanhã, você não sabe se o teu pai vai estar aqui ou não, né? Você, pai, tirou seu papelzinho quando você chegou aqui, com a irmã Lígia ou com o Ney, né? Mas vamos fazer um sorteio para você. Pega esse papelzinho aí na mão. Quem pegou o papelzinho, pegue na sua mão. Pedro, cadê você? Passa aqui. Pedro, vem. Vem aqui. Todos pegaram? Nós temos 2 lembrancinhas aqui. Pedro, tira um papelzinho para nós aqui. Glória a Deus. Primeiro número, o pastor conferir aqui para mim. 14. Pastor Jefferson. Dizem que os últimos são os primeiros, né? Depois a gente pode dar o pastorzinho lá. Confirma se a palavra então os últimos serão os primeiros. Pedro, tira mais um então. Mais enxergando? Aleluia. Esse aqui eu vi na mão de alguém. Né? Número 11. Não, pastor, eu estava entre o pastor e o Alisson. Sério? Bem que meu esposo falou que o pastor precisava ganhar. A gente não tem presente para todos, mas o que vale é a intenção, né? E os principais foram os 2 pastores do ministério, né? Que bênção.
Mas é isso aí, parabéns a todos os papais. Eu queria que toda a igreja saudasse a nosso Jesus Cristo também, a nosso Pai, e aos pais que estão aqui essa noite presente. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé agora, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Irmãos, sexta-feira tem o encontro das mulheres. E quinta-feira nós estamos aqui, como disse o pastor Jefferson, num culto de libertação, de milagre, né? Na verdade, de milagre, porque a libertação é um milagre, né? Quando acontece a libertação, ela já é um milagre. Então, e sexta-feira, irmãos, eu vou fazer mais um desafio aí para os irmãos, para nós estar aqui. Sexta-feira tem o estudo, mas a gente vai tirar um momento para nós estarmos conversando. Porque no sábado a gente vai iniciar já o congresso aqui, campanha que nós temos propósito de uma semana. Vai estar ministrando aqui, vai iniciar esse propósito o pastor Clayton, né? Vai ser no sábado. Eu quis convidar ele porque o pastor Clayton foi a pessoa que, quando a gente levantou esse propósito dessa construção, ele estava junto, né? E estava empenhado junto para nós realizar. Hoje ele não está congregando mais com nós, mas, né, eu senti de convidar ele e ele aceitou estar aqui sábado, então, ministrando no início desse propósito. Domingo vai estar ministrando, não lembro todos que vão estar aqui, mas domingo vai estar ministrando o pastor Elias, que é da igreja Boas Novas. Boas Novas, ali da Matias, né? E assim, né, durante a semana. Não vou falar tudo porque eu não tenho tudo anotado. Então, quero já dizer para os irmãos, sábado, então, sexta-feira, a gente vai estar conversando e ajustando, né, para nós começar um trabalho, né? Não que a gente não tenha começado, mas para ter um empenho melhor a nosso respeito. Amém? Essa carta aqui vai do passo. Carta de apresentação. É para ler aqui, pastor? É só um convite do aniversário da nossa igreja, nós trouxemos a carta oficialmente, formalmente nas suas mãos. Quer que você ler aqui, então? Que é melhor de olho? Apresentamos ao aluno Jefferson da Silveira, mas isso aqui, você quer da universidade. Mas é teologia. Unopar, era uma carta errada. É uma apresentação e não precisa ser. Alguém está se formando. Mas o convite, pastor Jorge, para domingo agora, aniversário da nossa igreja, 59 anos, nós estamos convidando a igreja de aqui para participar com a gente. À tarde, às 2h30 da tarde, em Porto Alegre, no Passo Areia, hoje eu dou o endereço certinho. Domingo à tarde, passo por ligar a carta. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos orar, vamos agradecer. Em nome de Jesus. Que querido que é nossa irmã Patrícia, né? Às vezes ela passava aqui e eu queria puxar ela, então ela já ia lá para o outro lado. Amém? Vamos orar então, vamos agradecer. Pai, obrigado a Deus por essa noite, por tudo que o Senhor tenha falado, Pai, no nosso coração, tem feito, Deus, em nossa vida. Obrigado por esse momento, Deus, que estamos aqui reunidos na Tua casa. Continua, Deus, abençoando, falando, agindo. Aqueles que não puderem estar aqui, Pai, estenda as tuas mãos, Senhor, e abençoa. Ilumina, Pai, cada vida. Na Tua presença, Deus, eu peço que a Tua mão poderosa, Deus, venha manifestar, Deus, sobre cada vida. Nessa semana que está se iniciando, Deus, guarda e livra e abençoa cada vida, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Estamos todos pedindo, no amor de Deus, na graça de Jesus e na comunhão do Espírito Santo. Todos dizem? Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.